f de x, ele é igual a x menos 1 se x for menor ou igual a 3. Tá? Se x for maior do que 3, a função f de x ela é calculada da seguinte forma: 3x menos 7. Então, observe que o domínio dessa função, né? O domínio dessa função é o conjunto dos reais, né? Então, a gente observa que para x menor ou igual a 3, a função é definida de uma forma, e para x maior do que 3, a função é definida dessa forma. Então, você não tem aqui nenhum valor de x real que não pertença ao domínio dessa função, beleza? Aí a letra A, ele pede para você, a letra A, ele pede para você calcular o seguinte limite lateral, o limite dessa função f de x, quando x tende a 3 pela esquerda. Tá? Então, a gente vai calcular o quê? Os limites laterais, né? E depois observar se esse limite realmente ele existe quando x tende ao valor 3. Tá? Então, muito bem. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado porque é só saber a definição, o que é limite lateral, né? Então, aqui você tem o domínio da função, aqui você tem os valores de x, tá? E você tem aqui o valor 3. Então, como eu vou calcular o limite dessa função quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, valores menores do que 3, então você vai o quê? Se aproximar de 3 aqui nessa vizinhança, tá? Muito bem. Então, o que a gente conclui? A gente conclui o quê? Que isso aqui né, limite de f de x. Quando x tende a 3 pela esquerda, isso implica que x, os valores de x são menor do que 3, tá? Sempre recordando a questão da definição de limite, tá? Os valores de x tendem a A, mas são diferentes de A, não pode ser igual ao próprio A. Então, nesse caso aqui, x tende a 3 pela esquerda, mas ele não pode ser igual a 3. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, ó, x menor do que 3. Então, isso implica que, nesse caso, como é que a função ela é definida? Para os valores de x menor do que 3, a função ela é definida pela primeira sentença, ou seja, o f de x aqui, ele vai ser igual a x menos 1, tá? E aí, você calcula o limite, bem simples, ó, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, isso aqui é igual ao limite, igual a f de x é x menos 1, quando x tende a 3 pela esquerda, e aí a gente vai aplicar o que? A substituição direta. Onde tiver x, eu vou colocar o 3, então fica 3 menos 1, então esse limite lateral aqui, ele é igual a 2. Ou seja, o que isso está querendo dizer, professor? O que esse resultado diz para mim? Que quando você se aproxima lá no domínio da função, a variável independente, tá? A variável independente que pode ser o quê? Tempo, tá? X unidades produzidas, tá? E por aí vai, tá? Se você tiver o quê? O crescimento de uma população, né? Em função do tempo, então a variável aqui seria o tempo, tá? P, o P seria o quê? O número de elementos daquela população e por aí vai. Tá? Então, quando você se aproxima de 3 pela esquerda, os valores da variável dependente, que é o y, né, eles tendem a 2. É isso que o limite está dizendo. Tá? Vamos lá. E aí, agora a gente vai calcular a letra B. A letra B pede para a gente calcular o outro limite lateral, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita. Então, fazendo aqui a mesma analogia,
você tem os valores de x, aqui vai ser o valor 3. Só que agora eu me aproximo desse lado aqui, por valores de x maiores do que 3. Tá? Então, aqui você está se aproximando pela direita e aqui você está se aproximando pela esquerda. Muito bem. Então, tomar cuidado, porque a função ela é definida dessa forma. Então, nesse caso aqui, ó, limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, isso implica que o x agora ele é maior do que 3, tá? E aí, como o x ele é maior do que 3, a função, a f de x aqui nesse caso, vai ser a minha segunda sentença. 3x menos 7. Tá? Então, calculando o limite, é igual ao limite a f de x, quando o x tende a 3 pela direita, substituição direta, tá, pessoal? A primeira coisa que você tem que tentar é a substituição direta. Então, aonde tiver o x, a gente vai substituir por 3. Tá? Então, vamos lá. 3 vezes 3 menos 7. Isso aqui é igual a 9 menos 7. Então, esse limite aqui, quando o x tende a 3 pela direita, é igual a 2. Então, observe que o limite aqui, tá? O limite pela esquerda deu igual a 2, tá? E o limite pela direita também deu igual a 2. Logo, né, a gente já tem condição de resolver a letra C, tá? Porque a letra C, ela diz o quê? A letra C, ela pede o quê? Determine o limite dessa função quando x tende a 3. E aí, quando o x pode tender a 3 pela esquerda ou pela direita, pessoal. Por isso que a gente tem que calcular os limites laterais. E aí, como a gente observa que esses limites laterais são iguais, né? Como os limites laterais existem, né? São iguais, né? Se eles são iguais é porque eles existem, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, como os limites laterais são iguais, então o limite dessa função, quando x tende a 3, existe e é igual os limites laterais, né? Aí aquela questão, né? Como x, quando x tende a 3 por valores maiores do que 3, os valores da função também tendem a 2. Tá? Então, não faz sentido, quando eu calcular um limite lateral pela esquerda e os valores da função da variável dependente tendem a um L e um 1, e quando eu calcular esse limite aqui pela direita, você tem um limite L2, ou seja, os limites laterais são diferentes. Então, o limite dessa função, quando x tende a esse valor, não pode existir, pelo teorema da existência e unicidade. Aí o gráfico, gente, a gente vai fazer esse gráfico aqui na mão. Vamos lá. Poderia fazer no programa, mas a gente vai fazer na mão para vocês entenderem. Porque a ideia é a gente visualizar esses limites laterais e o limite da função. Né? Então, letra D, vamos fazer o gráfico dessa função.
Então, vamos lá. Meu quadro aqui vai ser as laterais do quadro. Então, aqui vai ser Y e aqui vai ser X. Então, vamos lá. Aqui eu não vou nem usar muita coisa. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso plano cartesiano e aí a gente vai fazer o gráfico dessa função aí, ó. Só que ela é uma função definida por mais de uma sentença, né? Então, vamos lá. Deixa eu aqui só colocar a minha unidade de medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui se está certo. Só para a gente ter. Não está muito legal, não. Aqui está dando um erro aqui de medidas. 6, 9, 12, 15. Tá. E aí a gente vai precisar aqui também, tá certo? Não sei se eu vou precisar disso aqui tudo, mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui minha escala. Não se preocupe que se vocês não verem, mas aí depois que eu colocar os valores, vocês vão conseguir visualizar. Então, vamos lá. Primeiro, f de x, né? Quando você observa essas leis de informação aqui, né? São duas funções afins, né? Para o valor de x menor ou igual a 3, a função ela tem esse comportamento aqui. Isso aqui é uma função afim. Para x maior do que 3, a função também assume esse comportamento aqui. Ou seja, também é uma função afim, né? Então, a gente sabe que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, a gente vai ter reta aqui, duas retas, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, para x menor ou igual a 3, a gente tem que a função ela é igual ao quê? A x menos 1. Tá? E aí, isso aqui, o gráfico dessa função é uma reta. E para eu construir uma reta, eu preciso conhecer dois pontos distintos que pertencem a essa reta. Tá? Então, ou seja, a gente sabe o quê? Que o gráfico dessa função afim sempre intercepta o eixo dos y no valor de b. Esse valor de b aqui que é menos 1. Por quê? Porque é o seguinte, quando o x for zero, o y, que é a f de x, vai ser igual a menos 1. Né? Você substituir aqui o x por zero, fica menos 1. Então, ou seja, eu já conheço o primeiro ponto aqui dessa reta. Tá? Quando o x é zero, y é menos 1, né? E aí eu não coloquei, né? Pra cá para baixo. Então, vou colocar aqui que eu quero fazer esse gráfico na escala. Então, aqui vai ser o quê? Menos 1. Tá? Ou seja, quando x é zero, o y é menos 1. Então, eu já conheço aqui um primeiro ponto dessa reta. Tá? Agora, eu preciso conhecer o outro ponto. E aí, geralmente, a gente considera o quê? A gente faz o quê? A gente faz o y igual a zero. Tá? Quando o y é zero, aí você vai ter o quê? O y é zero, então aqui vai ser zero igual a x menos 1. E aí você chega à conclusão aqui que o x ele tem que ser igual a
1. Ou seja, o zero dessa função aqui, ou seja, quando o y é zero, o x é igual a 1. Tá? Então, vamos lá. Então, na verdade, esse ponto ele é o ponto 1, 0. Ó, o x é 1, o y é 0. Então, onde é que está esse ponto, o ponto 1, 0? Está aqui. Tá? Quando o x é 1, o y é 0. Então, eu já tenho dois pontos distintos, e aí eu consigo traçar o que? Essa reta aqui. Então, vai ser o quê? Essa reta, essa reta aqui, o gráfico dessa função é a reta que passa por esses dois pontos. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tá? Esse comportamento aqui dessa função é até o valor x igual a 3. Porque essa função ele tem esse comportamento para os valores de x menores do que 3. Então, para todo x menor ou igual a 3, você tem o quê? O comportamento dessa função é dado por essa reta aqui. Entretanto, né, então a gente observa aqui que o valor x igual a menos 3, ele é tipo uma divisória, é uma referência. Tá? Como o x aqui é menor ou igual a 3, então nesse caso aqui o x pode ser igual a 3, tá? Ou seja, quando o x é igual a 3, e aí você substituir aqui na função, você vai observar que o valor de y é 2, né? Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Eu não precisava nem dele, tá? Mas só para reforçar, ó. Quando o x é 3, o y é 2. Entretanto, eu quero dizer que esse ponto aqui, ele pertence o quê? A essa reta aqui, porque você tem que observar isso aqui, tá? Entretanto, para os valores de x maiores do que 3, a função ela já não se comporta desse jeito, ela se comporta desse jeito aqui. Então, ou você traceja isso aqui, ou você apaga. Então, a gente vai tracejar para dizer o quê? Que nessa parte aqui, nesse semiplano aqui, a função ela já não tem esse comportamento aqui, ela já vai ter outro, que é esse aqui. Ou seja, a gente vai ter que fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Para x maior do que 3, a gente tem que a função ela se comporta dessa forma aqui, ó. 3x menos 7. E aí, vamos lá. Isso aqui é uma função afim, então eu preciso conhecer dois pontos, tá? E aí, aquela questão, a professora acabou de falar aqui que o gráfico dessa função afim sempre vai interceptar o quê? O eixo dos y no valor de b, menos 7 no caso aqui, realmente. Só que você tem que observar que quando x é igual a zero, a função que vale não é essa aqui, é essa aqui, tá? Porque zero é menor do que 3, tá? Você poderia até pegar esse ponto como referência para você poder traçar a reta, a outra reta, mas você tem que tracejar depois, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso conhecer dois pontos aqui novamente. Aí você, ó, pode atribuir, ó, x igual a 4. Quando x é 4, quem é y? Ou seja, a f de 4, y vai ser igual a 3 vezes 4 menos 7. Y vai ser igual a 12 menos 7, 5. Ou seja, o ponto de coordenadas 4 e 5, ele vai pertencer ao gráfico, essa outra reta aqui, ó. O ponto de coordenadas 4 e 5. 3, 4, 5. Então, é esse ponto aqui. Tá? Aí eu preciso conhecer o outro ponto. Né? Aí você atribui o quê? Outro valor. Se o x for 5, por exemplo. Quem é y? Ou seja, o y vai ser a f de 5. O y vai ser igual a 3 vezes 5 menos 7. O y vai ser igual a 15 menos 7, 8. Então, quando o x é 5,
o y é 8. 6, 7, 8. Então, vamos lá. E aí você traça, ó. Se tiver tudo direitinho, você vai ver que essa outra reta é essa aqui, ó. Hum, tá? Então, vamos lá, ó. X igual a 1, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Então, tá aqui o gráfico dessa função. Então, ó, observe que realmente, né, as inclinações, elas são diferentes, né? A inclinação dessa reta aqui é esse ângulo, e a inclinação dessa outra reta aqui é esse ângulo daqui, tá? Essa reta aqui é mais inclinada do que a outra, claro, porque o coeficiente angular dessa reta é maior do que o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Então, é isso. A gente pode até destacar aqui, ó, que isso aqui é a f de x igual a x menos 1. Isso aqui é igual a f de x igual a 3x menos 7. Aí a gente consegue entender realmente por que, que esse limite ele existe, do ponto de vista do gráfico. Ó. Quando o x tende a 3 pela esquerda, o gráfico está aqui. Ó. Observe que os valores de y eles vão tender a 2 por aqui. Ó. Realmente eles tendem a 2. Ó. Por isso que o limite à esquerda deu 2. Quando os valores de x tendem a 3 pela direita, aí você observa o quê? Ó? Pela direita já é essa curva aqui de azul. Então, você observa aqui, ó. Que os valores de y vão tender também a 2 por aqui. Então, logo, o limite dessa função, quando o x tende a 3, realmente ele tem que ser igual a 2. Tá? Então, tá aí, de forma bem resumida o gráfico dessa função. Muito bem. Perguntas? Então, aí você vai ter aí a segunda, né? Você tem aí a segunda. Aí a segunda vocês vão tentar fazer em casa, tá? Vocês vão tentar fazer em casa a segunda. É a mesma ideia, né? Ou seja, calcule o limite da função h quando x tende a 3, claro, se esse limite existir, né? E faça o esboço do gráfico. Então, aí você tem uma parábola, tem que saber desenhar o gráfico da parábola e por aí vai. Certo? E aí a gente vai fazer uma outra questãozinha dessa envolvendo o módulo. Só que eu não vou fazer o gráfico, tá? Porque o gráfico, apesar que esse gráfico, não. Eu não vou fazer o gráfico porque a gente vai perder muito tempo aqui, tá? Então, eu vou só calcular esses limites laterais e, consequentemente, o limite da função e o gráfico vocês tentam fazer em casa. Porque quando eu resolvo esse módulo aí, tá? Quando eu resolvo esse módulo, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma função desse tipo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa quarta.
Então, a função aqui é f de x igual a 2 mais um módulo de 5x menos 1. Então, calcule os limites, tá, laterais e verificar se o limite existe. Então, a letra A é aquela ideia. A gente vai calcular o limite dessa função quando x tende a 1/5 pela direita. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui, ó? A primeira coisa que a gente tem que fazer é sair desse módulo aqui. Como é que eu vou sair dessa expressão com módulo? Aplicando a definição de módulo. Então, eu sei que o módulo de um número ele é sempre o quê? Positivo. Então, como eu tenho essa expressão aqui, o que eu vou fazer? Ó, se você pegar essa expressão aqui e chamar ela de um certo A de x, porque ela depende de x, né? Ou seja, A de x, nesse caso aqui, é igual a 5x menos 1. Por que, professor, você está fazendo isso? Porque a gente vai fazer o estudo do sinal dessa expressão aqui. Tá? E essa expressão aqui, se você prestar atenção, ela é uma função afim. Ou seja, eu vou fazer o estudo do sinal da função afim. Né? Então, para a gente fazer o estudo do sinal dessa expressão aqui, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer o zero e saber o sinal de A desse coeficiente aqui. Então, observa ó, que o A, que é o coeficiente angular da função afim, é igual a 5, ou seja, ele é maior do que zero, tá? E o zero da função aqui, ou seja, para qual valor de x, isso aqui, essa expressão aqui é igual a zero. Então, você pega 5x menos 1 igual a zero, você chega à conclusão que 5x é igual a 1, x é igual a 1/5, né? O zero dessa função. Entendeu? Então, ou seja, quando o x é igual a 1/5, isso aqui dá zero. E aí, como o A ele é positivo, né? Ou seja, a taxa de variação da função afim, que a gente viu lá, então, é positiva. E o quê? A gente encontrou o zero dessa expressão aqui. Então, para os valores de x, para qualquer x, o estudo do sinal dessa expressão aqui vai ser o quê? Então, o zero dessa função ocorre em 1/5. Quando x é igual a 1/5, né? O valor de A é zero para um certo x. O A é um eixo vertical aqui que você deve imaginar. Ou seja, quando o x é igual a 1/5, você observa que você não tem aqui deslocamento vertical, ou seja, o valor de A ele é zero. Tá? E aí, para qualquer x maior do que 1/5, o que a gente vai ter? Como o coeficiente aqui, a taxa de variação da função afim, ela é positiva, ela é uma função crescente para qualquer x. Ou seja, se eu aumento o valor de x, o valor de A, no caso aqui, o valor de A aumenta. Se eu diminuo o valor de x, o valor de A diminui. Ou seja, a inclinação da reta ela é positiva. Tá? E aí, ou seja, o que isso quer dizer? Que para todo x maior do que 1/5, o sinal aqui do resultado, desse resultado aqui, sempre vai ser o quê? Positivo. Tá? Para qualquer x nesse semiplano aqui, para qualquer x maior do que 1/5, quando eu substituo nessa expressão aqui, esse resultado sempre vai ser positivo. E se o x for igual a 1/5, ele é igual a zero. Consequentemente, para qualquer x menor do que 1/5, o resultado dessa expressão aqui sempre vai ser um número negativo. Por quê? Porque, lembra, esse A aqui é o nosso eixo vertical, é a nossa variável dependente.
né? Então, observe que para cá, o gráfico ele está acima do eixo do x, ou seja, o A é positivo. Para qualquer x menor do que 1/5, observe que o gráfico está abaixo do eixo do x, ou seja, isso indica que esse valor aqui vai ser negativo. Então, a gente acabou de fazer o estudo do sinal dessa expressão aqui. E aí, o que você vai ter? A gente consegue o quê? Aí a gente vai aplicar a definição de módulo. O módulo dessa expressão aqui, 5x menos 1, ele é igual ao quê? O módulo é sempre um número positivo, tá? O módulo é sempre um número positivo. Então, o que acontece? Quando esse resultado aqui ele é positivo, o módulo é igual a ele próprio, né? Ou seja, o módulo de 2 é igual a 2. O módulo de 4 é igual a 4. Isso quer dizer, quando isso aqui for positivo, o resultado desse módulo é o próprio 5x menos 1. E isso ocorre quando eu tiver o quê? X maior do que 1/5. Por isso que eu fiz o estudo do sinal aqui. Tá? Então, isso aqui esse módulo aqui vai ser igual a esse resultado se o x for maior ou igual, né, a 1/5. É assim a definição, tá? Agora, por exemplo, o módulo de menos 2 é igual a menos 2, ou seja, igual a 2, tá? Toda vez que eu vou calcular o módulo de um número negativo, o resultado desse módulo é menos esse número, porque para dar positivo eu tenho que multiplicar por esse menos aqui. Ou seja, quando essa expressão que está aqui dentro do módulo for negativa, esse módulo aqui vai ser igual a menos essa expressão, ou seja, 5x menos 1. E isso ocorre se o x for menor do que 1/5. Muito bem. E aí, você conseguir entender a lógica, porque aí já tem tudo a ver com o limite lateral e algo do tipo. Ó. Então, nesse caso aqui, é essa condição aqui. Tá? Pronto. Aí, o que eu faço? Eu posso fazer agora? Eu posso reescrever a minha função. Por quê? Tá? Vamos lá, ó. Vou reescrever a minha função só para vocês entenderem. Para x maior ou igual a 1/5, temos f de x igual a 2 mais esse módulo aqui. Só que esse módulo aqui, como o x é maior ou igual a 1/5, esse módulo é igual ao próprio 5x menos 1. Então, no lugar desse módulo, eu vou substituir por 5x menos 1. Então, nesse caso aqui, a função f de x, ela é igual a 2 mais 5x menos 1. Então, a função f de x é igual a 5x, 2 menos 1 dá 1. Então, fica mais 1. Aí, só que eu tenho que ver agora, ó. Para x menor que 1/5, isso implica que a função f de x vai ser o quê? Igual a 2 mais... Como é que se comporta esse módulo quando x é menor do que 1/5? Esse módulo é igual a menos essa expressão aqui, ou seja, então, vai ser mais, né? Então, a gente pode colocar aqui... Vamos colocar logo menos, né? Porque mais com menos é menos. Então, vai ficar... Esse módulo aqui é menos 5x menos 1. Ó, certo? Ó.
Ou seja, f de x é igual a 2 menos, resolvendo parênteses, fica menos 5x, menos com menos dá mais, então fica mais 1. Então, f de x é igual a menos 5x, 2 mais 1, 3. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever o quê? Essa função aqui da seguinte forma. F de x é igual a o quê? F de x ela vai sofrer esse comportamento aqui se o x for maior ou igual a 1/5, né? E ela vai sofrer esse comportamento aqui, menos 5x mais 3, se x for menor do que 1/5. Ponto. Ou seja, reescrevi essa função aqui, essa mesma aqui. Só que agora eu não tenho um módulo. Tá? E aí, vamos calcular os limites laterais, né? Então, eu vou calcular os limites laterais agora por essa função aqui, né? Porque eu tive o trabalho de encontrar, reescrever ela. Tá? Então, limite de f de x, quando x tende a 1/5 pela direita, isso aqui é igual ao limite, como é que é a função? X está tendendo a 1/5 por valores maiores do que 1/5, então a função ela é 5x mais 1. E aí você, quando x tende a 1/5 pela direita, você vai substituir agora. Então fica 5 vezes 1/5 mais 1. 5 dividido por 5 dá 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, deu 2 também, né? O limite pela direita deu 2. E o limite pela esquerda? Letra B. Limite de f de x quando x tende a 1/5 pela esquerda. Isso é igual pela esquerda, então, é o limite, quem é a função? Menos 5x mais 3, quando x tende a 1/5 pela esquerda. Isso é igual ao quê? A menos 5 vezes 1/5 mais 3. Então, esse resultado aqui, ele dá o quê? 5 dividido por 5 dá 1, menos 1, mais 3. Isso aqui também deu 2, ó. Ou seja, o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, tá? Então, como o limite pela, pela direita é igual ao limite pela esquerda, então a gente conclui que esse limite, ele existe, né? Existe o limite de f de x quando x tende a 1/5, tá? E esse limite, ele é igual a 2, tá? Então, tá aí mais um exemplo, só que agora envolvendo o módulo. Perguntas? Certo, pessoal. Então, vocês vão que
tentar responder as outras, né? Tem mais aqui questão envolvendo o módulo, algo do tipo. Tentar esboçar o gráfico. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o limite de algumas funções aí, tá? Tá, então, vocês deem uma analisada aí nessas alternativas. Tem questão aí de limite. Eu vou começar respondendo a letra A, mas vocês vão olhando aí e se vocês têm alguma preferência aí por uma dessas alternativas. Tá, letra A, sexta, letra A. A gente vai calcular o limite dessa função aqui, ó. X ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1 quando x tende a menos 1. Qualquer pergunta, vocês podem aí ativar o microfone ou utilizar o chat, tá? Sim, então, vamos lá. Primeira coisa, substituição direta. Então, substituição direta, onde tiver x, eu vou substituir por menos 1. Então, vamos lá. Menos 1 ao cubo mais 1 dividido por menos 1 ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a menos 1 ao cubo dá menos 1, mais 1, dividido por menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1. Então, isso aqui é 0 sobre 0. Então, forma indeterminada. Isso aqui é uma indeterminação, tá? Então, logo a gente vai ter que resolver esse limite por algum artifício, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai tentar o quê? A fatoração. Tá? Então, nós temos uma função racional, então a gente vai tentar a fatoração. Então, observe que aqui eu tenho x ao cubo mais 1 ao cubo, né? Então, se eu tenho uma expressão desse tipo aqui, ó, vou chamar isso aqui, ó, d de x, n de x sobre d de x. Que é a minha expressão ali, ó, x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1, tá? Então, para a gente fatorar, por exemplo, o n de x e o d de x, vamos fatorar n de x primeiro, tá? Fatorar a expressão n de x, que no caso aqui é x ao cubo mais 1. Pessoal, isso aqui
é um produto notável, né? Porque você tem o quê? Isso aqui é x ao cubo e 1 é 1 ao cubo. Então, existe um produto notável, né? Se você tem a ao cubo mais b ao cubo, se não me falha a memória, porque às vezes eu esqueço esse produto notável aí, que eu não uso muito ele, mas, se não me falha a memória, isso aqui é a mais b vezes a ao quadrado menos a vezes b mais b ao quadrado. Tá? Então, para a gente ter certeza, a gente faz essa multiplicação e vê se volta para lá, né? Então, você tem aqui, ó, ao cubo menos ao quadrado b mais a vezes b ao quadrado. Agora, esse vezes isso aqui tudo. B ao quadrado menos b. Então, fica b vezes ab, então é ab ao quadrado. E mais b ao cubo. Então, você observa que esse cara aqui cancela com esse cara aqui cancela com esse, e realmente isso aqui é A ao cubo mais B ao cubo. Então, é um produto notável, né? Então, o outro produto notável, né, só para a gente não perder o gancho, você tem que, se você tem o cubo do primeiro menos o cubo do segundo termo, isso aqui é A menos B ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado. Parece que é isso. Tá? Então, se você fizer essa multiplicação, você tem que ir para lá. Ó, ao cubo ao quadrado b mais ab ao quadrado menos b ao quadrado menos ab ao quadrado menos b ao cubo. Né? Ó, então, realmente, a ao cubo menos b ao cubo. Então, se você já conhece esses produtos notáveis, então fica fácil, né? Porque aí a gente observa que n de x, ele pode ser fatorado utilizando esse produto notável. Ó. N de x, então, quem é o primeiro termo? No caso aqui, o A é o x e o B é 1. Então, vai ficar isso aqui na forma fatorada, ó, x ao cubo mais 1. Então, o A é o x, então fica x mais B, que é 1, vezes x ao quadrado menos x vezes 1, que dá x, né? Mais o quê? Mais 1 ao quadrado, que é 1. Pronto, fatorei. Tá? Então, a gente fatorou essa expressão utilizando esse produto notável. A outra ideia seria o quê? Então, essa questão da fatoração, ela é importantíssima. Tá? Expressões racionais desse tipo. Então, existe outra forma de fatorar esse polinômio, utilizando o quê? Né? O teorema da fatoração, né, de polinômios. Isso aqui é um polinômio de grau 3. Então, se eu souber uma raiz aqui desse polinômio, eu consigo o quê? Utilizar o teorema do fator. Eu fiz um exercício parecido em sala de aula, né? Então, a gente faz o quê? Ó, a gente verifica que x igual a menos 1 é uma raiz de n de x. Por quê? Porque quando você pega x igual a menos 1 e substitui, isso aqui dá zero. Então, como x igual a menos 1 é uma raiz de n de x, então n de x é divisível pelo fator o quê, gente?
ele é divisível pelo fator x menos a, onde a é a raiz, né? Então, vai ficar o quê? Ele é divisível pelo fator x menos a raiz, como a raiz é menos 1, então fica x mais 1. Ele vai ser divisível por esse fator aqui, ó. Claro que ele é, né? Ó, como a gente já fatorou, a gente já sabe, né? Tô dando outra alternativa, tá, gente? Ó, né? Se você pegar aqui, esse cara é igual a isso aqui, então, se você, esse cara aqui está multiplicando, você passa para cá dividindo, né? Então, x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1 dá isso aqui, né? Então, ou seja, como eu conheço uma raiz desse polinômio aqui, eu consigo o quê? Pegar ele e dividir pelo fator x mais 1. E aí o meu resultado vai ser um polinômio de grau 2. E aí fica fácil eu fatorar esse polinômio de grau 2 aqui, porque é uma equação de segundo grau. Basta conhecer as raízes, tá? Então, vamos lá. A questão é, como é que você vai fazer essa divisão aqui, ó? Então, você pode fazer essa divisão utilizando o método de chave e os dispositivos, né? O dispositivo de Biot-Ruffini. Vamos fazer aqui, vamos utilizar o dispositivo de Biot-Ruffini. Eu acho que é assim o nome. Então, o dispositivo de Biot-Ruffini, em que ele consiste? Vou botar até para cá aqui, porque isso aqui é um dispositivo prático, né? Então, o que tem? Você vai fazer o quê? Você está querendo, você vai pegar o polinômio n de x, que é x ao cubo mais 1. Pessoal, você quer resolver essa divisão aqui, ó. X ao cubo mais 1, e você vai dividir pelo polinômio x mais 1. Tá? Então, eu já sei que essa divisão ela é exata, porque pelo teorema do fator. Então, a gente vai fazer essa divisão utilizando o dispositivo de Biot-Ruffini. Então, o dispositivo de Biot-Ruffini ele é o seguinte, né? A gente organiza isso aqui nesse quadro. Primeiro, a gente vai colocar aqui os coeficientes do polinômio que eu vou dividir, né? Que eu vou dividir, não, o polinômio que está aqui no dividendo, que é o n de x. Então, como ele é um polinômio de grau 3, então eu vou colocar os coeficientes, tá? Então, qual é o coeficiente do termo cúbico aqui, ó? 1. Tem termo quadrático aqui? Não, então vai ficar 0, o coeficiente é 0, tá? E aí você tem um termo independente, aliás, você tem um termo com x, né? Então, termo cúbico, termo quadrático e tem o termo x. Também não tem, é 0. E você tem agora o termo independente, que é 1. Então, ou seja, termo cúbico, tá? Se você quiser aqui só x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente. E aí você traz essa reta aqui, tá? E aí você coloca aqui, ó, bem aqui, aí depende, tá, pessoal? Tem livro que muda um pouquinho isso aí, mas a ideia é a mesma. Você vai colocar aqui o valor de A. Quem é A, gente, é a raiz que você conhece. Então, o A aqui, no caso, é menos 1. Ou seja, é a raiz que você conhece. Então, você está pegando esse polinômio aqui, que é x ao cubo mais 1, dividido por um polinômio x mais 1. E aí você faz o seguinte, você desce esse primeiro coeficiente aqui, tá? E aí você vai pegar ele e multiplicar por A. Então, 1 vezes 1 dá menos 1. E o resultado você vai somar com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 0 dá menos 1. Tá? E aí você vai repetir o processo. Menos 1 vezes menos 1 dá o quê? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E aí você vai somar com esse próximo coeficiente aqui. 1 mais 0 dá 1, né?
Então, tá aqui, dá 1. Certo? E repete de novo. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com mais 1 dá 0. Então, eu já esperava que esse termo aqui daria 0. Por quê, gente? Porque esse cara aqui é o resto da divisão. Então, você faz essa divisão aqui, ó. Só colocar aqui, é uma coisa mais... Então, os coeficientes que vão aparecer aqui vão compor o polinômio Q de x. Q de x é o quê? O resultado dessa divisão. E aqui é o resto. É o polinômio R de x, que é o resto. Então, ou seja, o polinômio R de x é igual ao polinômio nulo. Claro, porque eu já sabia, pelo teorema do fator, que essa divisão aqui é exata, porque esse cara aqui é divisível por esse. Então, ó, vamos lá. Então, isso quer dizer o quê? Que esses números que apareceram aqui são os coeficientes desse polinômio aqui. Então, estou pegando um polinômio de grau 3 e dividido por um polinômio de grau 1. O resultado tem que ser um polinômio de grau 2. Então, vamos lá. Quem é aqui Q de x, então? Q de x, ele é igual. Claro, esse cara aqui vai ser o termo quadrático, x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Então, dispositivo de Biot fino é um dispositivo prático e bem prático, né? Como o próprio nome diz, para você fatorar, né? Conseguir fatorar um polinômio. Ou seja, então, nos dois casos, a gente conclui que n de x ele é igual ao quê? A x mais 1 vezes esse outro polinômio aqui. Se o resto não desse zero, então apareceria aqui um resto, né? Isso indicaria o quê? Que esse cara não é divisível por esse, mas a gente sabe que isso não é verdade nesse caso aqui. Pronto, fatorei. Aí, esse cara que está aqui no numerador, eu consegui fatorar ele. O do denominador é bem simples, né? Porque no denominador, x ao quadrado menos 1. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Pronto. Logo, esse limite aqui, ele é igual ao limite, esse cara aqui na forma fatorada é x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1, que na forma fatorada é x mais 1 vezes x menos 1, quando o x tende a menos 1. Aí, como eu fatorei, apareceu aqui um produto. Aí, eu tenho x mais 1 dividido por x mais 1, isso aqui dá 1. E é exatamente o fator que está ocasionando a indeterminação. Tá? Ou seja, isso aqui é igual ao limite de x ao quadrado menos x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a menos 1. E aí você tenta a substituição direta. Tá? Menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1.
dividido por menos 1, menos 1. Isso aqui é igual. Agora, eu já calculei o limite, agora é só conta, né? 1, menos com menos dá mais, então fica mais 1, mais 1. Menos 1 dá menos 2. Então, isso aqui é 3 dividido por menos 2, que na verdade é menos 3 meios. Ou seja, o limite dessa função quando x tende a menos 1 é igual a menos 3 meios. Tá? Então, mostrei aqui essas duas abordagens na questão da fatoração desse cara que está aqui, ó. Ou esse poderia aparecer no denominador também. Tá, gente? Perguntas? Alguém tem uma outra questão? Essa letra B, ela é fácil, letra B, é só você colocar T em evidência. Um momento. Então, vamos lá. Taca a substituição direta. Menos 2 ao cubo, mais 4 menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, dividido por menos 2 mais 2, menos 2 menos 3. 8, aqui dá 4 vezes 4, 16, menos 8, dividido por 0, vezes menos 5. Isso aqui é certo mesmo, gente? Não. Aqui é menos 8, né? Ó, menos 2 ao cubo é menos 8, tá, gente? Então, menos 8 com menos 8 dá menos 16. Então, fica menos 16 mais 16 dividido por 0, tá? E isso aqui realmente é 0 sobre 0. Indeterminação, tá? Então, vamos lá. Logo, a gente vai calcular esse limite aqui também usando a fatoração, ó. Então, observe aqui que a gente pode colocar T ao quadrado aqui, né? Então, a gente pode colocar T em evidência, tá? Então, isso aqui é igual ao limite, colocando T em evidência, então vai ficar T ao quadrado
mais 4t mais 4 dividido por t mais 2 vezes t menos 3. Quando t tende a menos 2. Tá? Então, isso aqui é igual ao limite. Tá? Então, mesmo fatorando desse jeito, eu não vou conseguir, né, sair da indeterminação, né? Então, mas eu posso fatorar esse cara aqui, ó. Tá? Então, a gente vai precisar fatorar esse termo bem aqui, ó. Então, para fatorar esse termo aqui, a gente precisa conhecer só as raízes, né? Então, ou seja, pegar isso aqui igual a zero, tá? Então, vamos lá. Aqui é fácil, né? Vamos ver quais são dois números cuja soma dá menos 4 e o produto dá 4. Né? Você pode utilizar a relação de soma e produto, e por aí vai. Tá? Então, esses dois números são o quê? Se você prestar atenção, se eu tiver t igual a soma dá o quê? Menos 4, não é isso? Então, seria o quê? T igual a menos 2 e t igual a menos 2 também, né? Pode ser? Menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Na verdade, isso aqui é um produto notável, né? Porque, ó, t ao quadrado mais 4t mais 4. Como as raízes são iguais, né? O delta aqui vai dar zero. Então, eu vou ter o quê? T menos a raiz, ou seja, mais 2, vezes t menos a outra raiz, ou seja, mais 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de t mais 2 ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Ou seja, eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Ó. Limite de t vezes t ao quadrado mais 4t mais 4 dividido por... Posso escrever dessa forma ou dessa, vou escrever... na verdade, eu tenho que escrever aqui, né? Então, fica o quê? Esse cara aqui na forma fatorada é t mais 2 vezes t mais 2. Vou escrever desse jeito aqui, tá? Dividido por t mais 2 vezes t menos 3. Quando t tende a menos 2. Agora sim, ó. Então, isso aqui é igual ao limite de t vezes t mais 2 dividido por t menos 3, quando t tende a menos 2. E aí você aplica agora a substituição direta, né? Onde tiver t, eu vou substituir por menos 2. Então, fica menos 2 vezes menos 2 mais 2, dividido por... Aí restou esse cara aqui, né? Então, fica menos 2 menos 3. Então, esse resultado aqui, ó, menos 2 com mais 2 está dando zero, né? Então, fica igual a... igual a menos 2 vezes zero dividido por menos 5. Isso aqui vai dar zero dividido por menos 5. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, o limite
dessa expressão aqui. Quando t tende a menos 2 é igual a zero. Certo? Ó, então vamos fazer a letra H, tá? Aí as demais vocês depois tentem fazer ou procurem os monitores, tá? Vou passar essa lista para eles, na verdade, aí, lá no Classroom, então eles vão ter ciência. Aí vocês procurem eles para responder essas questões. Primeiro vocês tentem, aí depois vocês procurem os monitores. Então, eu trabalho para esses meninos, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa letra H, né, porque ela vai ter uma ideia nova aqui que eu vou aplicar com vocês. Então, ideia nova não, que vocês já sabem, né? Mas vamos resolver ela por mudança de variável. A letra H limite de 2 mais H elevado à quarta potência menos 16 dividido por H, quando H tende a zero. Então, vocês observam que na sexta questão são limites envolvendo determinação, a maioria né? Então, você pode tentar resolver essa questão aqui, né? Resolvendo essa potência aqui, né? Só que você vai precisar o quê? Você vai precisar do binômio de Newton aqui, ou então você vai fazer 2 mais H ao quadrado vezes 2 mais H ao quadrado, né? Você pode fazer também, tá? E aí você vai ter aqui uma expressão de quarto grau e tudo aí, tudo bem. Só que aqui, o que eu vou tentar? A gente vai tentar aqui fazer uma mudança de variável, gente, para ver se facilita a minha vida. Então, qual é a mudança de variável? Então, eu vou pegar esse 2 mais H e eu vou chamar de outra letra. Então, se eu pegar T igual a 2 mais H, então a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Tudo aqui vai vir agora dessa substituição. Então, ou seja, eu vou pegar esse limite que está na variável H e vou jogar para a variável T. Então, como é que vai ser isso? Primeiro, se eu digo que T é igual a 2 mais H, isso quer dizer o quê?
que H é igual a T menos 2. Claro, lógico. Muito bem. Outra coisa que é importantíssimo e, gente, o que, que a gente percebe? Ó, quando H tende a zero, como T é igual a 2 mais H, se H tende a zero, isso implica que T vai tender para qual valor? Né? Isso implica o quê? Que o T ele vai tender como T é igual a 2 mais H, então se você substituir aqui o H por zero só para ter uma referência, você vai observar que o T ele vai tender para 2, porque tá aqui a relação, ó. Pronto. Então, eu tenho tudo agora para mudar esse limite da variável H para a variável T. Então, o que, que a gente vai ter? Limite de 2 mais H elevado à quarta potência menos 16 dividido por H, quando H tende a zero. E aí a gente vai mudar isso aqui para a variável T. Isso aqui é igual ao limite. Essa expressão aqui é exatamente T. Então, a gente vai ter T elevado à quarta potência, menos 16 dividido por H. Só que H é quem? T menos 2. Tá? Então, aqui vai ficar T menos 2. Quando T, né? Se o H tende a zero, o T tende a 2. Só que se você prestar atenção, essa mudança de variável, eu não consigo fugir da indeterminação, porque se você substituir o T por 2, aqui continua dando zero. Tá? Então, vamos lá. Só que agora eu vou resolver esse limite aqui, ó. Limite. Vou resolver esse limite aqui. E aí a gente vai tentar fatorar novamente. Pessoal, aqui eu tenho T a quarta menos 16. Você pode usar... Se você usar o dispositivo de Biot-Ruffini aqui, você tem que conhecer uma raiz. Tá? Uma raiz aqui, na verdade, eu já conheço duas raízes. Ó, porque se o T for igual a 2, 2 elevado à quarta dá 16. 16 menos 16 dá zero. Mas se o T for igual a menos 2, vai acontecer a mesma coisa. Menos 2 elevado à quarta potência é o quê? 16. E 16 menos 16 dá zero. Então, eu já conheço duas raízes, na verdade. Então, muito bem. Só que... E aí você consegue o quê? Reduzir esse cara aqui de grau 4 para grau 2, porque eu já conheço duas raízes. Você primeiro divide por uma raiz, você vai reduzir para grau 3, e depois você divide pela outra raiz que você conhece, e você divide para grau 2. Aí você vai fatorando. Só que aqui eu não preciso fazer isso, tá? Porque, ó, se você prestar atenção, t à quarta é a mesma coisa de t ao quadrado elevado ao quadrado, menos. E 16 é a mesma coisa de 4 ao quadrado. Vamos ver isso. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso aqui é igual ao quê, gente? Produto da soma pela diferença. Tá? Então, ou seja, a soma do primeiro termo, o primeiro termo aqui no caso é t ao quadrado, mais o segundo termo, que é 4, vezes o que? O primeiro termo, que é t ao quadrado, menos o segundo termo, que é 4. Beleza. Só que eu ainda consigo fatorar aqui, ó. Eu tenho novamente aqui, esse cara bem aqui, ó. Esse bem aqui, na verdade, cadê? Né? Fica esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ó. Então, esse aqui é t ao quadrado mais 4. E esse cara aqui, novamente, ele é o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo.
onde o primeiro termo aqui vai ser t, na verdade, e o segundo termo vai ser 2, porque 2 ao quadrado é 4. Então, você vai ter esse vezes, esse aqui na forma fatorada é t mais 2, vezes t menos 2. Bom, tá? Porque, ó, isso aqui é t ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, fica t mais 2, né? O primeiro termo é t e o segundo termo é 2. E aí, isso aqui já é suficiente para eu fugir da indeterminação, porque apareceu esse fator aqui, ó. Esse fator aqui, ele vai aparecer aqui no numerador. E aí ele vai dividir com esse cara aqui, pronto. A indeterminação sumiu, tá? Aí, lembra que eu disse que uma raiz é 2 e a outra raiz é menos 2? Está bem aqui, ó. Esse fator bem aqui é para a raiz igual a menos 2 e esse fator aqui é para a raiz igual a 2. E aí, ó, observe que eu obtive esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu não consigo fatorar ele, ó. Tá? Eu não consigo fatorar ele no conjunto dos reais. Por quê? Então, provavelmente não existe valor de t que torne isso aqui igual a zero. Se você for calcular o delta aqui, ele vai dar um delta negativo, né? Vai ficar B, vai ficar zero menos 4 vezes um vezes 4, vai dar menos 16, tá? Então, você não consegue fatorar esse termo aqui, é irredutível no conjunto dos reais. Mas está aqui, ó. E aí você tem o quê? Logo, esse limite bem aqui é igual ao limite desse cara aqui na forma fatorada, que é t ao quadrado mais 4, vezes t mais 2, vezes t menos 2, dividido por t menos 2, quando t tende a 2. Ó, isso aqui é igual ao limite de t ao quadrado mais 4 vezes t mais 2, quando t tende a 2. E aí agora você aplica a substituição. Então fica 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. 4 mais 4 dá 8, vezes 4. Isso aqui dá o quê? 32. Ou seja, então, ou seja, eu calculei esse limite na variável t, mas tanto faz. A mudança de variável foi só para facilitar a minha vida. Tá? Então, como eu mudei tudo, eu posso concluir que esse limite aqui, fiz tudo direitinho, é igual a 32. Tá? Então, tá aí, mudança de variável, a gente calculou esse limite, certo? Eu não tenho essa resposta. Vamos ver se esse resultado ele faz sentido, se realmente é isso.
Então, vou colocar essa função no programa e vamos verificar se realmente é isso. Ó, então, vamos lá, uma função aqui, será que ele entende assim? FH. Então, a função é 2 mais H elevado à quarta potência menos 16 dividido por, é o quê? Dividido por H, né? Então, a gente calculou o limite dessa função quando x tende a zero, ou quando h tende a zero, né? Então, tá aqui. Então, quando h tende a zero, os valores têm que ir para 32. Então, a gente já observa que realmente é isso, ó. Esse valor bem aqui, ele deve ser 32. Ó, olha, ó, realmente, ó. Tá? Então, tá aqui, né? E, ou seja, o que que isso quer dizer? Porque aqui tá meio... Ó, o que que isso está querendo dizer? Que quando os valores de h tendem a zero pela esquerda, os valores da função f tendem a 32. Quando h tende a zero pela direita, também tende a 32, né? Então, tá aqui, ó. Ó, aqui seria essa parte aqui pela direita e essa parte aqui pela esquerda, né? Se você fizer aqui dá para fazer uma simulação aqui? Não, acho que vai perder muito tempo. Mas seria isso, né? Você pega um certo A, e aí vamos pegar aqui rapidinho, ver se dá para fazer. Então, como é próximo de zero, então eu vou aqui botar de menos 2 a 2 o valor variando. Cadê? Tá? E aí eu vou pegar um ponto aqui, qualquer um ponto P que pertence à função. Todo ponto que pertence a essa função, ele pode ser coordenada A e F de A. Tá? Então, observe aqui, ó, que quando o A, ele, ó, aqui mesmo dá para a gente perceber, ó. Ó, aqui, ó, esse A aqui seria os valores de H simulado, ó. Então, quando eu tendo a zero pela direita, olha aqui que o valor aqui, ó, de Y, ele está tendendo a 32, ó. É porque está bem, ó, quando o H é zero, apareceu interrogação aqui, por quê? Porque a F de zero não é definida, né? Não existe a F de zero aqui, porque quando eu substituo H por zero, o denominador zero. Ou seja, H igual a zero não pertence ao que? Ao domínio dessa função. Então, provavelmente, deve ter um salto aqui, ó. Deve ter alguma coisa, porque F de zero, tá? Não pertence. Não existe. Mas o limite existe, e é igual a 32. Tá? Então, aqui, vamos diminuir só esse incremento aqui. Onde é que eu faço isso? Bota aqui 0,01.
Me ajuda, Georgela. Oi. Ó, aí quando você tende a zero pela direita, ó, os valores de f de A estão se aproximando de 32. E pela esquerda, ó, mesma coisa, eles vão o quê? Se aproximar de 32, ó. Então, realmente, o limite dessa função aí, os limites laterais existem, são iguais a 32, e logo o limite dessa função, quando h tende a zero, é 32, embora a f de zero não exista.